Eu cumprimento a noiva lavada, remida no sangue, cheia de poder, com a paz do Senhor. Povo carinhoso e falso também. Deus abençoe a todos. Obrigado, presbítero Samuel William, por deixar eu ministrar nessa live, a 18ª. Agradecer a diaconisa Natália também. Muito obrigado por ter deixado eu ministrar na 18ª live. Agradecer a diaconisa Ana Júlia. Obrigado por deixar eu pregar na 10ª live também. E agradecer a diaconisa Lídia. Muito obrigado por deixar eu pregar na 18ª live. Louva a Deus pela vida de cada inscrito. Louva a Deus pela vida de cada irmã e irmão que estão no chat. Louva a Deus pela vida de você que só está na sintonia, mas até hoje não se inscreveu. Seja também contemplado pelos meus agradecimentos. Eu sei que no tempo certinho Deus fará prodígios e maravilhas na sua vida por intermédio deste canal. E você vai se inscrever, ativar o sininho da notificação. E está conosco para crescermos na autoridade do nome de Jesus. Chega de muitas delongas. Pegue aí a Bíblia. Abra comigo, por favor, no Evangelho do Dr. Lucas, o capítulo de número 10. Agradecer a Deus pela vida do tangedor, da família Marco Júnior, nosso cooperador Josué Ananias, intimamente e carinhosamente, nosso J7. Pregue comigo, meu irmão. Me ajuda a ser uma bênção. Lucas, capítulo de número 10. Estaremos lendo 5 versículos, do 38 ao 42. Lucas 10, capítulo 10, versículos do 38 ao 42. E diz assim a santa palavra do Deus tremendo. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus. Ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. E respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, Marta, a qual não lhe será tirada. Não lhe será tirada. Você que crê que essa parte não será tirada, escreva assim: o perigo de se acostumar com Jesus.
É bem verdade que esse tema ele é bem sugestivo a dois caminhos. Quem, por exemplo, conhece Jesus, automaticamente entende que ele não é apenas uma figura bíblica, que ele não é apenas um personagem bíblico, que foi e sempre será o autor e consumador da nossa fé. É bem verdade que Jesus ele vai além disso tudo. E a primeira vertente que esse tema ele nos conduz, ele nos leva, é aquela vertente de quem conhece Jesus é igual Minas Gerais, não esquece jamais. Só que é importante nós entendermos que Jesus é aquele que sempre praticou o bem enquanto esteve entre nós, sim, na terra dos viventes. Só que num período de 33 anos e meio, Jesus, ele operou prodígios e maravilhas no meio do povo. Se havia um sepultamento aonde Jesus estava passando, ou próximo em aldeias aonde Jesus estava, os mortos automaticamente pelo poder divino de Jesus ressuscitavam. Se houvesse algum paralítico nas regiões das proximidades aonde Jesus estava, Jesus os curava. Jesus agora dava a graça da salvação e a cura. Aonde Jesus passava, ele multiplicava pães, peixes. Aonde Jesus passava, expulsava os demônios. Aonde Jesus passava, ele operava e realizava o bem. Quem não queria agora se acostumar a estar com Jesus? Poderíamos seguir essa vertente. O problema é que quem segue essa vertente, mesmo assim corre perigo. Por quê? Lembra dos discípulos? Aquela vez quando eles viram que os demônios os sujeitavam, eles correram para Jesus e disseram: mestre, ô Rabi, fomos ali na aldeia do lado e vários demônios estavam ali, e usamos sim o nome do Senhor, estão repreendidos agora em nome de Jesus. Mestre, o senhor acredita que os demônios bateram em retirada? Foi aquela festa dos discípulos, foi aquela empolgação, na verdade. Como não se acostumar com esse nome? Como não acostumar com esse Jesus poderoso? Todos alegres. De repente Jesus diz, olhando bem fixo, bem sério para cada um deles, e disse assim: não vos alegrais, porque os demônios vos respeitam. Alegrai-vos, na verdade, com o nome de vocês estando escrito no livro da vida. Como não se acostumar com Jesus maravilhoso, que quando está na nossa vida não o encontramos com a derrota, quando está na nossa vida não abaixamos a cabeça para Satanás. Como não se acostumar com esse Jesus maravilhoso? Mas é perigoso, porque ao cumprir a profecia, Jesus disse aos mesmos discípulos: eu vou para onde eu vim, eu vou para o meu Pai, e lá eu estarei preparando lugar para todos vocês. Lembra qual foi o perigo do costume? Os discípulos nem sabiam orar. Foi necessário Jesus ensinar todos eles a fazerem a oração do Pai Nosso. Então, até nessa vertente positiva, é perigoso acostumar com Jesus. Quem tem coragem, ministra aí no chat comigo. Ministra, escreva assim: crentes, nunca se acostumem com Jesus,
Porque crente que acostuma com Jesus acaba perdendo Jesus. Vamos lembrar de Maria, que Maria, aquela que foi bendita és tu entre as mulheres, aquela que estava agora no seu lar, de repente, pela janela, não, pela porta também não, mas apareceu aquele que disse: eu assisto diante do Deus Todo-Poderoso, e eu sou o Gabriel, o mensageiro da resposta, e ele manda dizer: bem-aventurado és tu, e do seu ventre nascerá Jesus. 9 meses se passaram e de repente Jesus nasce. Lembra lá naquela festa do casamento? A crente Maria, a mãe do Salvador, lembra que ela perdeu ele na festa? E é nesse momento que Deus nos conduz à vertente certa desta mensagem: o perigo de se acostumar com Jesus. O contexto que lemos, e muito bem escrito pelo Dr. Lucas, ele agora começa a narrar uma história onde Jesus estava com os seus 12 e toda a sua comitiva de multidão que acompanhava os milagres extraordinários fabricados, elaborados, realizados, feitos por Jesus. Quando ele vem e ele observa que lá na aldeia havia uma casa de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, a qual a Bíblia e o próprio Jesus deixa afirmado que havia um amor incondicional entre Jesus e essa família. Amor incondicional é aquele que não depende de troca. É um amor agora sem compromisso nenhum, sem interesse nenhum, melhor dizendo, apenas o compromisso de um amor incondicional. Jesus, quando avista, ele bate na porta. E o contexto que lemos aqui em Lucas capítulo 10, do versículo 38 em diante até o 42, Marta vai até a porta, abre a porta para Jesus e os demais, e ela estava de fato preparando agora o de comer. Ela estava agora preparando o momento agora de fazer a alimentação. Para servir só Jesus? Não, para servir Jesus e os seus discípulos. Só que Marta corre para a cozinha. Marta estava atarefada. Marta estava agora com o seu dia a dia pesado. Marta estava agora nas suas ocupações. Marta agora já sabia que quem estava sentado no sofá da sua sala era o homem das mãos furadas. Marta entendia que o Jesus poderoso, ressurreto ainda não, porque não havia sido morto, mas esse Jesus a qual nós servimos, o Jesus, o Filho de Deus, aquele que está sentado na destra do trono branco de Deus. Marta sabia que quem estava lá era o Jesus que o Lucas escreveu no capítulo 1, versículo 37, dizendo que para ele não há impossível. Mas Marta estava atarefada, Marta estava preocupada com a alimentação, Marta estava preocupada com o fogão, com as vasilhas, Marta estava preocupada agora com os afazeres. A Bíblia vai dizer que ela estava fadigada. Marta então, ela mesmo sabendo o ser maravilhoso que estava agora na sala da sua casa, assentado no sofá da sua casa, e estava lá pronto para agora fazer uma visita daquela família. Marta estava agora com a
acostumada, e ela estava num perigo e não sabia, J7. Ela estava num perigo, vivenciando o perigo e não sabia. E ela foi ficando nervosa porque o seu irmão estava na mesa, fazendo a recepção na mesa para Jesus, mas havia a sua irmã Maria. E Maria, ela não estava sentada na mesa. Maria não estava agora voando na varanda da casa. Maria não estava com um tablet na mão, também não estava com o celular. Maria não estava agora com os muitos livros. Maria não estava agora com o fone de ouvido, ouvindo músicas. Maria estava agora assentada na cadeira, não. Assentada no estofar, não. Assentada na banqueta, não. Maria estava sentada no chão, junto aos pés de Jesus. Junto aos pés de Jesus. Ela não estava ouvindo fofoca. Ela não estava no grupinho do disse-me-disse. Ela não estava no banco da praça tomando conta da vida alheia. Mas ela estava, o que Jesus a ensinava, ela estava aprendendo. O que Jesus a ensinava, ela estava aprendendo. O que Jesus falava, ela estava escondendo na tábua do coração. E a pergunta de Jesus é essa: quem é você? Está atarefado? Quem é você recepcionado na mesa? Quem é você? Está sentado agora, ouvindo a palavra de Jesus. É bem verdade, família Marco Júnior, que Marta era educada, crente, educada, e gostava de recepcionar as visitas. Lembrando que quem estava lá era Jesus. Escreve aí, era Jesus. Ela estava preocupada agora, sabe-se lá se era o sol quente, sabe-se lá se era uma noite fria. Ela estava preocupada agora em alimentar o 100% homem Jesus. Alimentar os seus discípulos. Estava errada? Não! Porém, estava preocupada com o certo na hora errada. Segura, porque agora eu tenho que falar. Ela estava preocupada com o certo, porém na hora errada. Você está preocupado com o seu futuro, quer estudar, quer fazer faculdade, tá certo. Você está vendo que o seu casamento vai acabar, você está preocupado, também tá certo. Você está vendo que a sua filha está entrando no caminho da prostituição, você está preocupada, tá certa. Você está vendo que as grades é o lugar onde o seu filho vai parar, ou até mesmo dentro da sepultura, você está certo. O tempo está passando e seu ministério está parado, está estagnado. E olha essa preocupação que te deixa fadigado. Tá certo? Você quer reconhecimento no meio da sua família? Tá certo? Você quer agora que Deus te levanta como ninguém? Também tá certo? Você está cansado de ficar sentado no banco, na cadeira da sua igreja? Tá certo? O desemprego está diante de você. Você não sabe nem como vai vencer o fim de semana. Tá certo? A AIDS está acabando com você. Você não tem saúde mais. Você está certo? Você está com vontade de juntar suas malas e ir embora. Marta, tá certo. Essa confusão, essa brigaiada dentro da sua casa, quer você agora sumir ou matar todo mundo? Tá certo, matar não, mas querer sumir sim. Só que a pergunta de Jesus é essa: eu estou dentro da sua casa,
toda a sua preocupação está certa. Mas a pergunta de Jesus é uma só: Marta, você está me procurando? Marta, você andou me perdendo aí? Eu tenho uma palavra revelada aqui. Todo perigo nós só descobrimos quando nós estamos de frente com ele. Já viu quando as pessoas começam agora a querer namorar? Tanto jovens, tanto mulher, homens, quem seja quem for, começa a se encantar. Não adianta pai, mãe, não adianta Deus, não adianta profetiza, profeta, falar, ó, foge do laço, para com isso, porque os olhares estão com dois coraçõezinhos, e tem gente correndo perigo acima, e diz o Deus Todo-Poderoso. Só que não está enxergando, está fadigado, está preocupado, está com medo de ficar para titio, titia. Só que Deus está dizendo, quer casar, está certo. É melhor casar do que ficar pecando. Mas olha a pergunta que Deus está dizendo. Pode preocupar, mas cuidado, o perigo é assim, ele chega manso. O perigo, ele chega devagar. O perigo envolve o ser humano. E o ser humano só enxerga quando está perto do perigo, quando está quase na sepultura, quando está quase morrendo. Só que nesta noite, Marta, desperta! Crentes que estão acostumados com Jesus, que a revelação de Deus agora, ela invada onde você esteja agora. Seja no seu trabalho, seja no seu carro, seja na sua casa, seja dentro do banheiro, seja onde você está. Cuidado com o perigo de acostumar com Jesus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que aguardar a promessa de Deus um ano é fácil, até 10 anos é fácil também. O problema é quando a inquietação ela chega, trazendo agora o costume com Jesus. Nós deixamos de ler a Bíblia como temos que ler, nós deixamos de se consagrar como temos que consagrar, nós deixamos de jejuar porque temos que jejuar, porque estamos acostumados. Sabemos que Jesus ele é onipresente, ele está em todo lugar. Sabemos que Jesus ele é onisciente, ele sabe de tudo, e ele é onipotente, ele tem todo o poder. Mas cuidado, há um perigo em se acostumar com Jesus. Marta, você está preocupado com as coisas certas, porém o seu horário é errado. O Espírito de Deus me leva agora em um lugar como se fosse um vale, mas não é um vale. Eu não sei agora com a minha mente humana decifrar que lugar que eu estou, mas escuta que eu tenho uma palavra para você agora. Repaio forossur que me manda um lebamido que balala, xaviaia, sebra la suri me camburema.
Deus me diz: tem gente frustrada, tem gente querendo largar tudo, tem gente que não sabe como ainda é crente. Você está preocupado com coisa certa, mas o horário é errado. Mas eu digo agora: reage, para de ter o costume de ser crente, para de ter o costume de falar com Jesus. Para com isso, porque aí mora o perigo. Marco Júnior, qual é o teor? Qual é a coluna dorsal dessa mensagem? É para despertar quem está no sono da indolência, é para despertar quem está no sono da preguiça, é para despertar quem está fazendo do perigo um colchão almofadado. Deus tem uma palavra para ti. O leão da tribo de Judá quer guerrear por você, mas desperta, 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 desperta. Escuta, Jesus tem que alimentar. Jesus e sua comitiva tem que estarem fortes para continuar a missão missionária. Escuta, Marta é tomada de uma ira. Marta sai da cozinha e vai à sala. Enxerga Lázaro na mesa recepcionando. E enxerga Maria idolatrando Jesus. J7, família Marco Júnior, você sabia que dentro da casa do nosso pai, a nossa igreja, a nossa casa, tem gente achando que você é fanatismo, você é fanático, que na sua vida há um fanatismo. Sabe o que é isso? Tem gente que sabe que Jesus está na casa, mas fica com pirraça porque a tempestade está forte e Jesus não fala nada. Tem gente que sabe que Jesus está na casa, está acostumada a ver milagre, está acostumada a estar com Jesus, mas agora o costume, que é o perigo do negócio, que é o perigo da vida cristã, que é o perigo agora que vem desviando os crentes aos poucos, igual um câncer, consumindo, acabando aos poucos. Aí tem gente que olha, tem gente que observa, tem gente que fica bravo, tem gente que fica nervoso, mas eu tenho uma palavra aqui: tem gente fazendo mau juízo ao teu respeito, mas o que é seu, segundo a palavra de Jesus, não te será tirado. O que é seu tem endereço certo, o que é seu tem a resposta certa, e o Espírito Santo de Deus está dizendo: não é fanatismo, é experiência, não é fanatismo, é intimidade, não é fanatismo, é aguardar o tempo de Jesus para a promessa acontecer. Ela chega brava e fala: Jesus, permita que Maria levanta do chão agora. Permita agora Maria me ajudar para dar comida para o senhor e para os discípulos. Permita que ela venha, só ela. Lázaro está aí. Permita que Maria vá à cozinha. Me ajuda. Eu acredito que Jesus dá aquela olhada serena para ela. Quando Jesus dá aquela olhada serena para ela, Jesus não vê um olhar solitário. Jesus não vê um olhar depressivo. Jesus não vê em Maria um olhar de ódio. Sabe qual é o olhar que Jesus vê? O olhar do perigo. Tem gente dentro da casa, mas já não está tendo vínculo familiar. Tem gente que senta nas mobílias da casa. Tem gente que almoça, tem gente que janta, tem gente que toma café da manhã, da tarde. Tem gente que levanta de madrugada, usa o banheiro. Tem gente que parece estar em casa e está com vida, mas o perigo já tomou aquele gosto de ser crente, já tomou aquele gosto de ser separado, tomou aquele gosto, agora já não tem aquele gosto mais de continuar fazendo a diferença na terra. E Deus está falando agora: olha, cuidado
cuidado, cuidado. O perigo de se acostumar com Jesus começa agora a doer e apodrecer até mesmo os ossos. É sério que Deus está mandando eu dizer, mas eu estou falando no nome do Senhor dos Exércitos. Reage, reage. Ainda tem promessa de Deus para a tua vida. Jesus olha para ela e diz: Marta, entre Lázaro, entre você, Maria escolheu a melhor parte. Gente, já percebeu que quem costuma com Jesus só sabe reclamar? Tem gente que está acostumado com Jesus que chama ele de você. Que isso que você está falando que Jesus é você? É claro. Para, ele é meu irmão mais velho. Não, e Jesus é um cara maneiro, um cara legal. Tem gente querendo mostrar um costume com Jesus. Tem gente querendo. Segundo o apóstolo Pedro, Satanás que quer imitar a Deus, ele anda bramando aí como leão. Porém, Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Dobra a língua para se referir a Jesus. Para com esse negócio de costume. Dobra a língua para chamar esse nome, porque segundo a Bíblia, esse nome está sobre todos os nomes. Pensa em todos os demônios. Jesus está maior. Jesus está acima. Jesus, ele tem todo o poder. O perigo de se acostumar com Jesus. Tem gente que acha que é só pegar o microfone porque tem um costume já com Jesus. Aí vai cantar, cai uma tristeza na igreja ao invés de glória, porque já está acostumado. Preocupa agora com o tom, preocupa agora com o ensaio. Eu não estou criticando, mas você está entendendo. Tem gente que está pegando o talento e quer descer na igreja goela abaixo o talento. Mas deixa eu te falar, você está acostumado. Você está acostumado, mas o que Deus quer não é costume, é intimidade. Não é só eu chegar, revelar, é só eu chegar, subir no púlpito, é só eu pegar os trejeitos de pentecostal, ou agora de neopentecostal, ou agora de igrejas mais tranquilas, de igreja mais tradicional, e eu vou lá e aplico tudo. Deus não quer costume, Deus quer intimidade. Deus não quer costume, Deus quer intimidade. Deus quer intimidade. Deus não quer levantar pregadores que são acostumados com Deus. Deus quer levantar pregadores que tenham intimidade. Ao abrir a palavra, sairá intimidade com Jesus e as santas revelações. Eu tenho uma palavra aqui. Não adianta preocupar com o certo na hora errada. Escuta! Escuta! O perigo de se acostumar com Jesus. Marta! Lázaro está na mesa porque ele é educado. Agora segura aí para quem só sabe ter a educação e não consegue atingir a intimidade. Lázaro estava mostrando que era educado. Aí existe aquelas pessoas assim que estão dentro da casa, mas estão acostumados, J7. Não precisa gritar, porque Deus, ele é educado. Não precisa agora pular, não precisa fazer essas bagunças todas, porque Deus é educado. Sai da mesa, Lázaro. Fica de pé para a sua nudez todo mundo ver.
Fica de pé, sai debaixo da mesa, Lázaro. Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Lázaro educado. Quando eu era menino, eu comecei a empolgar. Porque Jesus, Ele voa. Porque Jesus vem sobre os montes. Porque Jesus, Ele faz prodígios e maravilhas. Mas eu cresci. A maturidade chegou. Você está educado, maduro, está enrolado no perigo, porque está acostumado com Jesus. Deus manda te dizer: se coloca de pé nessa mesa, para que todos vejam a sua nudez. Eu ouvi aqui agora da diaconisa Ana Júlia, alguém escreveu. Aline Célia escreveu o quê? Obrigado por me ajudar a pregar. Não rasgue as vestes, rasgue o coração. A mensagem vai acabar agora. Só que nós estamos falando do Lázaro da recepção. Gente, lembra aí quando você foi consultar, seja no SUS, seja no particular. A recepção sempre fica do lado de fora. Ô Lázaro. Ô Lázaro. Lázaro. Me escuta com o coração. Deixa de ser agressivo, violento. Não desliga também não, porque é a palavra de Deus que vai te trazer salvação hoje. Você vai em qualquer sistema de saúde, seja o público, seja o particular. A mesa da recepção, ou o guichê da recepção, sempre fica do lado de fora. Só que de repente, alguém lê o seu nome. Só que de repente, alguém sai e grita o seu nome. A recepção da mesa do guichê sempre vai ficar do lado de fora. Mas quem precisa ser curado, quem precisa ser sarado, quem precisa ser limpo todos os dias, alguém vai lá, um mensageiro vai lá, ou até mesmo o próprio doutor te chama, e quem está na recepção na mesa, continua da mesma forma na mesa, segura a mesa que Lázaro estava sentado, não havia alimentação nela. Um dos problemas de raiva da Marta é porque Maria estava aos pés de Jesus, sentada no chão, e não tinha do que comer. Então para de bobeira e não distorce a palavra de Deus. Essa mesa lá de fora é só para quem fica da mesma forma. Entra na igreja, um culto abençoado, a chuva cai, até molha um pouquinho, fala língua estranha momentaneamente, mas volta para casa da mesma forma, tá entendendo? Enquanto alguns entram na igreja cheio de pecado, cheio de doença, seja física, espiritual, o médico Jesus chama pelo nome. Te chamei pelo seu nome. Olha, Jesus não chama ninguém pelo costume do apelido. Jesus não chama ninguém porque já tem costume de ver ela, de ver ele. Te chamei pelo teu nome, tá entendendo? Quem tá na recepção, Lázaro, cuidado, fica sentado para esconder a nudez, o pecado. Quem fica aí na mesa, na recepção, sempre vai ficar de fora. Mas quando entra para sentar aos pés de Jesus no consultório, ei, entra quebrado, entra machucado, entra ferido. Olha, não entra em quem fala língua estranha alto para incomodar aos olhos de Lázaro. Ah, mas é muito sem educação, como é que grita muito? Ah, não precisa disso tudo, ficar dançando, agora escandalizando o pecador. Eu tenho uma palavra para você. Você não sabe porque quem fala em língua estranha fala a língua dos anjos, fala direto a Deus. Nem você, Lázaro, que está na mesa, nem você, Marta, que está atarefada, e muito menos Satanás sabe o que ela e o que ele falam em mistério a Deus.
Deus tomou o rumo aqui e eu vou ser fiel. Vou falar. Depois que entra no consultório com Jesus, entra quebrado e sai um vaso renovado no nome de Jesus. Segura, porque essa é forte. Vamos lá no capítulo 11 de João. Lázaro estava tão acostumado que morreu e ficou morto 4 dias. Escuta que essa é forte. João capítulo 11 em diante. Lázaro estava tão acostumado que morreu. Cuidado, hein? Qual é o tema? O perigo de se acostumar com Jesus. E estava tão acostumado que morreu. Procura no texto para mim. Marta, Maria, vivas e Lázaro lá no sepulcro. Procura para mim no primeiro dia, Maria questionando ou procurando Jesus. No segundo dia, procura para mim, Maria, escreve no chat quem achar aí. Procura para mim, Maria no segundo dia, pedindo alguém como mensageiro para chamar Jesus na aldeia vizinha. Procura no terceiro dia, Maria murmurando de Jesus. Agora, não precisa nem procurar. Marta, aquela que estava preocupada com as coisas certas na hora errada, aquela que só acostumava com a presença de Jesus. De repente, o que acontece? Observe um detalhe, 4 dias, Jesus chega com a comitiva dele, aquela comitiva que Marta matou a fome dele. Marta vem de longe, e aquela que estava acostumada com Jesus, achava que podia faltar Jesus com respeito. Ah, mestre, eu estou acostumado, porque o senhor come lá em casa, tá? Ah, respondona, malcriado, se tu não estivesse demorado, quando meu irmão ainda estava enfermo na casa que o senhor foi comer. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Se o senhor tivesse aqui, o meu irmão Lázaro não tinha morrido. Marta estava totalmente equivocada. Não era simplesmente o seu irmão, era irmão de Maria também. Então deveria ser nosso irmão. Mas Deus cuida de quem não se acostuma com Jesus. Eu perguntei a Deus, por que não foi no plural, foi singular? Jesus disse, Maria até então só não estava nos meus pés porque realmente eu não estava presente lá. Mas no mundo espiritual, a morte olhando para mim e perguntando, Jesus, já posso levar Lázaro? Jesus, já está na hora de levar Lázaro. Marta estava fadigada e acostumada. Maria só estava com intimidade. Enquanto a presença de Jesus espiritualmente participava do sepulcro, dizendo para a morte, não encosta em Lázaro, porque Lázaro não está morto, Lázaro dorme. Olha, eu provo uma coisa na Bíblia, os próprios discípulos, presta atenção, os próprios discípulos entraram numa conversa espiritual entre Jesus e a morte. Lembra quando Jesus disse assim, Lázaro, nosso amigo, não morre, ele dorme. Depois os discípulos perguntaram de novo, não, afirmaram, Lázaro está morto, Lázaro agora dorme. Jesus disse, não, ele está morto, mas essa morte na verdade é para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus, agora por intermédio de Jesus, trava a morte, trava a morte,
calma a morte. E Maria está, eu sei em quem eu tenho crido. Mesmo que esteja morto, vive. Quem é acostumado com Jesus, sempre nas horas difíceis, vai querer apontar dedo para Jesus, querendo uma explicação. Enquanto quem tem intimidade sabe, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Segura, porque eu vou falar. Enquanto Marta, acostumada, viu Jesus foi cobrar, de repente Maria veio. Maria não se importou do chão do cemitério. Maria não se importou com a bactéria. O que ela fez na sala da casa dela, ela fez no sepulcro também. Você não está entendendo? Para de ser acostumado e cuidado com a mesa. Vai para os pés de Jesus, dizendo: eu não me acostumo, eu sou íntimo. Eu quero muito hoje, mas eu quero muito mais amanhã. Você não está entendendo? Continue na qualidade de Maria, sempre aos pés do Mestre. Tem a solução para a hora certa. Eu encerro essa palavra de um choque de realidade. Passei do meu horário. O perigo de se acostumar com Jesus. Eu vou encerrar a palavra da forma que eu comecei. Vou falar da igreja a qual eu sou membro pela misericórdia. Se você vier aqui numa reunião de ministério, o fogo do nada pega e Deus fala em profecias, em visões e em revelações. Se você vier aqui num ato fúnebre, Deus faz as mesmas aparições. Se você vier aqui no culto de adolescentes, da CIGEP, das crianças, ou dos jovens, ciclo de oração, seja o culto que for, Jesus, ele se apresenta poderosamente. Seja a reunião de convenção, seja o trabalho que for. Só que isso acaba sendo costume. E aí que mora o perigo. Eu quero fechar essa mensagem da forma que eu comecei. O perigo de se acostumar com Jesus. Você é acostumado, educado, ou você é íntimo? Porque quem é íntimo não acostuma com Jesus. Vive o seu poderio em tempo real. E quem é íntimo é educado e sabe recepcionar Jesus. Jesus não é seu amigo. Jesus não é seu conhecido. Jesus, ele é o Pai nosso que estás nos céus. É o Cristo ressurreto. É a raiz de Davi. É o sol da justiça. É o pão vivo que desceu do céu. E é aquele que foi para a cruz do Calvário, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas passasse a ter agora nele a vida eterna. Jesus é aquele que João capítulo 14, versículo 6 nos registra. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. O apelo dessa mensagem hoje é simples. Para o crente Marta, para o crente Lázaro, o perigo de se acostumar com Jesus. Mas as minhas promessas nada, você está acostumado. Você sabe que Jesus realiza promessa. Aí a sua vida está parada, está estagnada. Porque ao invés de você ir para os pés dele, pedir misericórdia para ele lembrar das suas promessas, você está apontando o dedo, você está cobrando. Se o seu ministério está igual Lázaro, a culpa está talvez em Lázaro mesmo, ou na Marta. O que você precisa entender, pensa aí agora o que está parado na sua vida. Seus sonhos, seus planos profissionais, seus estudos. O que é que está parado? Seu ministério? Vá para os pés de Jesus e busque lá
intimidade. Eu encerro as minhas palavras que eu recebi do Senhor agora, dizendo uma coisa: cuidado com o perigo. O perigo é igual aquele motorista imprudente que não respeita a velocidade da BR, não respeita a velocidade controlada da via, passa nas curvas correndo demais, e só quando o carro perde a aderência dos pneus e começa a escorregar, a derrapar, que enxerga o perigo. Às vezes capota, bate em outro carro inocente, ou até mesmo cai no abismo. Porque o costume de dirigir leva à periculosidade da vida. Tem gente acostumada aí a controlar o carro chamado sua vida, porque está acostumado que Jesus sempre livra da morte. Mas o problema é o que está escrito: nem para sempre o meu espírito contenderá com o homem. Reage à luz desta palavra, porque o que eu recebi do Senhor é o que eu vos entreguei agora. Bendito Deus e eterno Pai, a palavra ela foi pregada com muito temor e tremor ao Senhor. Pai, projetei pregar 20 minutos. O Senhor me deu o primeiro tema, para depois me mostrar o livro, o capítulo e o versículo. Mas o mais importante é que a palavra do Senhor, ela não faz curva. O perigo de se acostumar com Jesus leva à perdição, leva ao pecado, leva ao inferno. Mas que o Senhor nos livre de todo laço infernal. É o que sempre oro, que todo arquiteto das trevas, embrulhado com o enfeite do perigo, eu peço ao Senhor que a espada do Senhor desça e corta agora esse mal. Deus, eu com muito temor e respeito e tremor na minha alma, eu peço ao Senhor, fortalece-nos, levanta-nos. E eu peço uma última coisa ao Senhor: quem levar fé nesta palavra, que a partir de agora vivam um novo tempo de intimidade com o Senhor, para que o inferno entenda que sobre esta pedra o Senhor tem edificado a tua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Eu quero encerrar esta palavra agora e já agradecer e despedir de todos os integrantes da família Marcos Júnior, pedindo uma coisa ao Senhor: começa a nos despertar de madrugada, começa, Pai, nos revelar a tua palavra, começa a mostrar quais os louvores teremos que entoar, e começa a mostrar para nós qual é a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor em nossas vidas. Pai, obrigado por o Senhor ser o nosso Pai. Obrigado, na verdade, por o Senhor nos perdoar pelos nossos pecados. Sim, Deus, viemos da geração adâmica e pecamos, ó Pai, a cada dia. Enganoso é o homem e a mulher que pensa que não tem pecado. A própria Bíblia diz que já pecou. Mas nos ensina a sermos filhos imperfeitos de um perfeito Deus. Pai, reescreva nomes no livro da vida, e que o Senhor vá no celeiro espiritual, abre as comportas do celeiro, e como uma chuva transbordante, desça sobre nós as ferramentas ministeriais, para que possamos
sermos mais fortes do que nunca, para despovoarmos o inferno e povoar o céu. Pai, muito obrigado, porque o Senhor falou profundamente em meu coração, e eu tenho certeza, no coração de cada um que recebem esta palavra. Deus, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, que não estamos acostumados, mas agora íntimos, agradecemos a Ti. Amém.